Queridos, eu quero conversar com você, no primeiro lugar, no primeiro momento, falando a respeito de homens que pisaram sobre essa terra, que eles viviam à frente do seu tempo. Homens na história que nós conhecemos, que nós sabemos as suas histórias, e eles viveram, colocaram os seus pés aqui na terra, mas a visão deles, aquilo que eles enxergavam, era à frente do seu tempo. Isso é muito importante nós entendermos, e eu quero citar alguns exemplos para vocês. Um exemplo, Moisés. Moisés, chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés, por causa da sua intimidade com Deus, apesar de viver num tempo e ter nascido num tempo de escravidão, ele conseguiu perceber que Deus tinha uma terra nova para aquele povo. Deus tinha um novo lugar para que o povo de Israel vivesse. Ele percebia naqueles dias de escravidão, naqueles dias de circunstâncias extremamente difíceis, complicadas, penosas, de muito jugo, de muita dor, de açoites. Moisés, ele enxergava o povo de Israel vivendo na terra que mana leite e mel. Moisés, ele conseguia perceber, ele visualizava que ele pegaria aquele povo e transportaria para fora do Egito, faria atravessar mares, faria atravessar desertos e levaria aquelas pessoas, milhões de pessoas, para uma terra que Deus havia prometido a ele. Mas as pessoas não entendiam Moisés, as pessoas não compreendiam Moisés, as pessoas achavam que Moisés era lunático, que Moisés era maluco, que Moisés era doido. Como seria possível tirar 2 milhões de pessoas debaixo do jugo da maior nação, do maior poder que existia na época? O Egito era o que hoje para nós talvez os Estados Unidos possam expressar a maior nação, a mais poderosa da terra. E eles eram escravos dessa nação. Como seria possível eles sair daquele lugar? Como seria possível eles conquistarem um outro ambiente, uma outra terra que mana leite e mel? Mas Moisés via, vivendo naqueles dias, vivendo em escravidão, vivendo em tempos difíceis, Moisés olhava para um outro tempo. Moisés vivia com a sua cabeça em um outro momento. Um outro exemplo de um homem que pisou sobre a terra, mas que não vivia no seu tempo, vivia à frente do seu tempo. Nós podemos mencionar aqui Davi. Em muitos aspectos poderíamos citar exemplos na vida de Davi, onde ele não combinava com o conceito, com a estrutura, com os pensamentos da época, mas ele agia como quem estava vivendo muitos anos à frente. Um pequeno exemplo sobre o tabernáculo. Quando Davi, ele construiu o tabernáculo, quando ele montou o tabernáculo, ele não fez uma divisão que tradicionalmente existia entre o santo lugar e o santíssimo lugar, e o santo dos santos. Pela instrução, quando Deus deu lá atrás para Moisés a instrução da construção do tabernáculo, existia uma divisão, existia um véu entre o santo lugar e o santo dos santos. Quem entrava no santo dos santos entrava apenas uma vez por ano, somente o sacerdote poderia entrar lá. E toda a história que, se você quer saber melhor, compre os CDs de mensagem dos últimos cultos, que se fala bastante disso, ou ouça as mensagens pela internet, e você vai saber um pouquinho mais porque é importante não existir esse véu ali. E Davi, ele monta então o tabernáculo sem aquele véu, sem aquela divisão, profeticamente anunciando, não é mais necessário não é mais possível apenas uma vez por ano entrar na presença de Deus, ter acesso à presença de Deus. E é interessante que anos mais tarde, Jesus confirmou a atitude de Davi, quando na sua morte, o véu foi rasgado de cima a baixo e acabou com a divisão entre esses dois ambientes. Ele olhava à frente, ele olhava em outro tempo, vivia naquela época e as pessoas não entendiam. Esse cara é meio doido, meio diferente. Ele tinha uma alegria no Senhor que não se experimentava até então. Um outro exemplo, nós podemos ver o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o autor da maior parte do Novo Testamento. A maioria dos livros, das cartas que nós lemos no Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo não foi um dos 12
que caminhou com Jesus. Ele nem caminhou com Jesus. Eles não chegaram a se encontrar, não chegaram a se relacionar. No entanto, certamente o apóstolo Paulo foi o que melhor compreendeu o resultado da obra de Cristo. O apóstolo Paulo foi o que melhor compreendeu o que é a graça. E não apenas compreendeu, foi o que melhor desenhou, o que melhor explicou na palavra de Deus sobre este novo tempo, sobre a graça do Senhor. A graça que não é apenas para a salvação, mas a graça que nos leva a reinar em vida. Mas Paulo, as pessoas olhavam e não entendiam. Aliás, até hoje, muitos dos crentes não entendem. Muitos olham e falam, não, mas o que é isso? Que loucura é essa? Quando ouvimos mensagens aqui, quantos não ficam com interrogações na sua cabeça? Mas que negócio é esse? Que novo evangelho é esse? Que revelação é essa? Outros de nós vibramos e nos alegramos por ver o vigor do evangelho e as boas novas sendo manifestas. Mas por quê? Porque este homem, Paulo, ele vivendo naquela terra, naquele tempo, ele tinha a sua mente, a sua mentalidade, a sua visão lá na frente. Todos estes homens, eles concordaram e eles agiram, tiveram a mesma postura do maior de todos, Jesus. Jesus, ele quando veio ao mundo, ele veio para estabelecer uma mudança de tempo. Ele veio para estabelecer uma mudança de dispensação. Jesus, ele teve essa mesma postura quando veio estabelecer um novo tempo, acabar com o tempo da escravidão e da miséria e mostrar o caminho para a vida abundante. Nós lemos esse texto agora, quando fizemos o convite para a conversão desses amados, que o Senhor Jesus falou: existe o tempo onde o inimigo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para estabelecer um novo tempo, o tempo da vida e vida em abundância. Jesus veio para a terra para viver, colocar os pés na terra, mas mostrar e apontar para a direção de uma nova vida, de uma nova dispensação, de um novo estilo de vida que deveria ser vivido, não mais aquele tempo, aquela vida que estava se vivendo até então. Cada um desses homens fez isso. O que é interessante, e o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, é que a palavra de Deus nos ensina que o reino de Deus, ele funciona de glória em glória. Glória em glória. De glória em glória. Você não está entendendo o que eu quero dizer. Eu espero que entre na sua cabeça o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é: Moisés andou sobre a terra, tinha uma direção de Deus, de uma terra prometida. E por entender e discernir o que Deus tinha dispensado e dado ao seu povo, ele chegou diante de um mar, colocou a sua vara, encostou naquelas águas, e aquele mar se abriu. E milhões de pessoas passaram com os pés em seco naquele mar. Só que o reino de Deus é de glória em glória. De glória em glória. Davi estabeleceu um reinado. Até hoje os judeus lembram aquele tempo da glória, aquele tempo da manifestação do reino de Deus, aquele tempo. Só que o reino de Deus é de glória em glória. De glória em glória. Eu não sei se você se atentou para algo, mas da mesma forma que Moisés viveu num tempo, olhando para um tempo adiante, vendo uma nova dispensação, Davi viveu num tempo, olhando para frente, percebendo uma nova dispensação. Paulo viveu num tempo, olhando adiante, percebendo uma nova dispensação. Neste púlpito tem sido pregado, olhando o tempo que nós estamos vivendo, mas percebendo uma nova dispensação. E o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus da nova dispensação. E se foi necessário abrir o mar para o povo sair do Egito e alcançar a terra prometida, o mesmo Deus tem o mesmo poder e maior ainda para transformar a sua vida, a sua história, de acordo com essa dispensação e essa revelação que tem sido liberada deste lugar. O mesmo Deus, porque o reino de Deus é de glória em glória. Glória em glória. E a dispensação, querido, é que você vai reinar. É que você reinará em vida. Você reinará em vida. O Pio tem anunciado
pela revelação da palavra de Deus, que a vida cristã é muito mais sublime, excelente, vitoriosa, exitosa do que esta que tem se vivido. Que existe uma terra a ser experimentada, a terra da abundância. A terra da abundância. Existe para a sua vida, querido, abundância. Abundância financeira, abundância na sua saúde, abundância na sua família, abundância nos seus relacionamentos. Existe o reinar na sua vida. Essa dispensação, este tempo está liberado para você. Mas eu gostaria de, com vocês, aprender hoje como agir, como caminhar num tempo desse. Para isso eu quero usar a história de um desses homens que nós conversamos e citamos aqui, usar ali a história de Moisés e Israel. Gostaria que você lesse comigo Números 13, versículo 2. Livro de Números, capítulo 13, versículo 2, a parte A do texto diz assim: Envie, Moisés, alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Moisés tinha já tirado o povo do Egito. Moisés já tinha atravessado o Mar Vermelho com aqueles homens, aquelas mulheres, os gados e tudo mais que eles tiraram lá do Egito. Eles já tinham atravessado aquele deserto. Estavam agora nas fronteiras da terra que Deus tinha prometido. E Deus dá uma direção, Deus dá uma ordem, uma orientação a Moisés. Moisés, escolha homens, alguns homens, e mande eles em missão de reconhecimento a essa terra. A terra que eu dou aos israelitas. Não é terra que eu darei aos israelitas. Terra que eu já dei, terra que eu dou, é presente. Você sabia que as palavras que têm sido liberadas aqui não são para o seu futuro, são para o seu presente, já são suas? Já são suas, já estão à sua disposição. Basta você receber, basta você crer. A palavra que está sendo declarada aqui, ela já está à sua disposição. Palavra de bênção, palavra de paz. A terra que Moisés anunciava ao seu povo tinha sido entregue por Deus. Não era a palavra de um homem, não era o declarar, o animar de uma pessoa. Era uma palavra liberada por Deus através de Moisés. Deus tinha dado. As palavras que você tem ouvido não são palavras de homem, são palavras que Deus tem liberado sobre a sua vida. Deus tem liberado sobre você. Você deve abrir o seu coração e você deve recebê-la. Moisés então, ele obedece a Deus e envia 12 homens, um de cada tribo, 12 espias, para verificar como seria essa terra. Versículo 17 do capítulo 13 de Números, diz assim: Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Moisés então envia aqueles 12 homens para dentro da terra de Canaã, a terra prometida, e manda com essa instrução: vão e observem a terra, vejam se é boa, se é ruim, se existem pessoas lá, se são fortes, se são fracos, as cidades são fortificadas, são sem muros, tem florestas, não tem florestas, a terra é fértil ou não é, há frutos ou não há, tragam frutos daquele lugar. Façam uma avaliação dessa terra que Deus nos deu. E aqui eu quero puxar o ponto central dessa mensagem, que também é o título dessa mensagem: crer ou não crer? Eis a questão. Crer ou não crer? Essa é a questão. Esses homens foram enviados
para entrar naquela terra, terra que Deus tinha prometido para eles. E agora os olhos deles iam ver algumas coisas e eles precisavam decidir: nós vamos crer ou nós não vamos crer. E essa decisão gerou o resultado na vida desses homens e de todo aquele povo. Vamos ver como foi a postura desses homens. Vamos continuar lendo a história, a partir do versículo 21, números 13. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque, gigantes. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Você já pegou um cacho de uva que precisou de 2 pessoas para carregar? Já pensou o tamanho da uva? O tamanho de uma laranja Bahia? Um cacho de uva. Pensa naquela uva suculenta, você morde, escorre assim, um suquinho delicioso, docinho. E aqueles homens viram aquele fruto, viram aquele cacho. 2 deles carregaram, tiveram que juntar 2, um só não dava conta. Amarraram numa vara para 2 carregarem aquele cacho. Além disso, romãs, figos. E eles foram então andando por aquela terra. Vamos continuar aqui. 24. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias em que eles peregrinaram, voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar-se o povo perante de Moisés e disse, com perdão da palavra, Calebe disse: cala a boca, pare de falar isso, para de ser negativo. Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Aqueles 12 homens, aqueles 12 espias, entraram juntos, andaram pela mesma terra, viram os mesmos desafios, mas viram a mesma terra fértil, viram os mesmos gigantes, mas viram os mesmos frutos, viram as cidades fortificadas. Para alguns talvez pareceu que aquela cidade fortificada era impossível de conquistar. Talvez para o outro, aquela cidade fortificada era uma bela casa nova. Eles entraram e viram as mesmas situações, viram o mesmo contexto, viram os mesmos desafios, mas viram a mesma glória. Eles disseram: é terra que mana de fato leite e mel. O ponto é, e aqui que nós devemos aprender, em que se põe o valor? No que se coloca o valor? Em que nós colocamos o valor? Aqueles 10 homens, aqueles 10 espias, eles valorizaram, colocaram valor, colocaram peso, colocaram importância, sabe no quê? Nas impossibilidades das circunstâncias. Eles olharam as circunstâncias e disseram: é impossível, não tem como. Os homens são grandes demais, são fortes demais, as cidades são fortificadas, tem muita gente, nós não vamos alcançar, não vamos conseguir, nós humanamente não temos como ter êxito nessa missão. Viram as circunstâncias e não creram. Os outros 2, Josué e Calebe, sabe no que eles colocaram valor? Sabe no que não? Sim, não.
Se nós dissermos que Josué e Calebe, eles não olharam o negativo, mas olharam o positivo, ou seja, não olharam os soldados, não olharam os gigantes, não olharam as cidades fortificadas, mas colocaram atenção no cacho de uvas, na terra fértil, nos figos, nas romãs, eu vou dizer que eles também estavam olhando as circunstâncias. E aí eu vou dizer, nós vamos chegar à conclusão, se isso fosse verdade, que eles estariam usando a fé dos olhos, a fé da circunstância. Quando uma palavra é liberada neste lugar, existem pessoas que têm dificuldade de receber essa palavra porque estão vivendo em circunstâncias difíceis. E aquela palavra não se encaixa no momento que elas estão vivendo e têm dificuldade de crer, porque as circunstâncias elas falam contra aquela palavra liberada. Existem outras pessoas que talvez tenham mais facilidade de receber aquela palavra porque estão vivendo em situações, em circunstâncias benéficas, positivas. E aquela palavra é mais fácil de receber porque eu estou vivendo num tempo de bonança. O problema é que a fé dos olhos, a fé da circunstância, quando a circunstância muda, a fé vai embora. Naquele momento estava tudo certo, eu recebi, glória a Deus. Daqui a pouco veio uma dificuldade e a minha fé, ela treme, ela é abatida. A nossa fé não deve ser a fé dos olhos, a nossa fé não deve ser a fé das circunstâncias. Sabe no que Josué e Calebe colocaram valor? No Deus que tinha prometido a terra. No Deus que tinha prometido a terra. Não importava se a terra tinha uvas, se a terra tinha figos, se a terra tinha romãs, se a terra tinha cidades fortificadas, se a terra tinha gigantes. Não importava, o que importava era que Deus tinha prometido. O que Josué disse, o que Calebe disse, ou foi Josué? Não, Calebe. Calebe disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. A motivação dele, a certeza dele, a declaração dele não estava fundamentada porque tinha grandes coisas lá. Não, nós venceremos porque Deus nos prometeu essa terra. E sabe de uma coisa? A sua fé e o seu ânimo e a sua motivação não deve ser porque existem grandes uvas, tamanho de laranja Bahia, do outro lado. Mas a sua fé deve ser porque Deus é que tem dito para você. Deus é que tem dito que você reinará em vida. Deus é que tem dito que existe uma nova dispensação para a sua vida. Deus é que fez você viver em um tempo. Eu não sei se você já se deu conta disso. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é um privilegiado. Vire para outra pessoa e diga, você é privilegiado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Semana passada eu estava no retiro da igreja. Nós começamos o retiro na quinta-feira com a liderança, com os pastores de outras igrejas. Na sexta-feira de manhã nós estávamos tendo um tempo de devocional. E gostoso, como sempre, ouvir a palavra, a revelação, a ministração da palavra. E de repente o Espírito Santo colocou um calor no meu espírito. Eu comecei a chorar naquele momento e o Espírito Santo me dizendo, Tom, você percebe como eu te amo? Você viu o lugar que eu coloquei você para viver? Você viu as palavras que eu estou permitindo você ouvir? Você percebeu quem são os seus irmãos, os seus relacionamentos, os seus amigos? Você percebeu em qual igreja eu depositei você, em qual cidade eu coloquei você? Você já percebeu o quanto eu te amo? Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se isso vale para mim, isso vale para cada um de nós. Porque você tem sido exposto à mesma palavra, debaixo da mesma influência, debaixo do mesmo pastoreio, nos mesmos relacionamentos, a mesma palavra revelada. Você é um privilegiado. Nós somos privilegiados em viver neste tempo. E grandes coisas nós vamos viver. Grandes coisas nós vamos experimentar. Essa palavra não será em vão, ela não será um tempo bacana, ela muda a nossa história, muda o nosso destino sobre a terra. Receba isso. Aleluia. Sabe o que é interessante também quando nós observamos? Às vezes você pode ter dúvidas, e você questiona, e você, mas eu não concordo, acho que não é bem assim, acho que é palavra motivacional, é só para animar o povo, é só para... E sabe, eu conversei com uma pessoa do meu grupo familiar, ele também acha que não é bem assim, que não está acontecendo na vida dele, ele já ouve essa história faz um tempo, e... Sabe o que esse texto nos ensina?
que você está com pessoas, com várias pessoas que concordam com você, não significa que você está certo. Você ter pessoas que concordam na sua falta de fé não significa que você esteja certo. 12 homens foram lá, 10 duvidaram, 2 olharam como Deus olhava, 10 erraram, 2 permaneceram no caminho. Olha que interessante aqui, olha que interessante. Veja esse versículo aqui, Números 13:32. O relato daqueles homens, ó a influência que trouxe, e se espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Os espias voltaram, relataram tudo que tinham visto a Moisés e ao povo. E qual foi a avaliação que o povo teve? Olha só, se às vezes a gente não correria o risco de estar do lado do povo, ter a mesma atitude que o povo teve. O povo olhou assim, primeiro, 10 contra 2. Tem 10 pessoas que estão dizendo uma coisa e 2 estão dizendo outra. Eu acho que eu tenho que ouvir 10. Eu não tenho que ouvir 2. Eu tenho que ouvir a maioria. Eles concordam, eles estão juntos, eles devem ter razão. Os 2 devem ser 2 lunáticos, 2 malucos. Os 10, eles traziam um relatório mais lógico. Os 10 traziam uma exposição, uma explanação, uma avaliação da terra que era mais lógica. Olha, existem cidades fortificadas, existem numerosas nações lá, existem gigantes, não tem como a gente alcançar, não tem como a gente lograr êxito lá, a gente não vai vencer. Puxa, faz sentido. Faz sentido. As circunstâncias são muito difíceis. Nós vivemos até hoje dessa forma, até hoje nós estamos lutando. Por que agora nós vamos experimentar algo novo? A circunstância não dá, é difícil. Isso de fato, isso é lógico, isso faz sentido. Acho que é mais fácil acreditar nessa dificuldade, é mais fácil acreditar na impossibilidade, ela é mais lógica. Era a avaliação do povo. O relatório daqueles 10 homens era humanamente mais sensato. Humanamente olhando, era mais sábio. Vocês são malucos de entrar lá naquela terra. Vocês eram escravos do Egito. Agora vocês vão entrar nessa terra e vocês vão ser feitos escravos desses gigantes. Não, é mais sensato a gente não arriscar isso. Acho que de fato a gente não deve tentar. A gente não deve se arriscar. A gente não deve lutar. A gente não deve entrar em batalha. Se você ler o texto mais à frente, você vai ver que o povo dizia: quem dera nós estivéssemos ainda no Egito. Será que a gente não deve voltar para o Egito? Foi isso que passou na cabeça daqueles homens, daquele povo. Por quê? Porque a maioria concordou. A maioria trouxe um relatório negativo. Vem informação, existem grandes frutos, a terra mana leite e mel, nós vemos esse cacho de uvas, nós vimos as romãs, os figos, doces, maravilhosos, agradáveis, queremos. Mas o que adianta isso? Os inimigos são difíceis demais de transpor. Os inimigos são invencíveis. Na sua vida, existe um futuro de abundância. Na sua vida, existe um futuro de êxito. Na sua vida, existem conquistas. Na sua vida, você vai deixar os inimigos que têm atrapalhado você até hoje, debaixo dos seus pés. Os gigantes que hoje afrontam você, eles serão derrotados por você. Mas, aqueles homens, o povo, olhou, tudo bem, pode ter algo muito legal do outro lado. Mas como é que eu vou vencer os inimigos? Não tem como, é impossível. São grandes demais, as cidades são fortificadas. Não faz sentido. Os 10 têm razão, os 2 são doidos, os 2 são malucos. Agora, qual foi a escolha então do povo? Qual foi o relatório que o povo aceitou? O relatório dos 10. Qual que era o relatório que concordava com Deus? O relatório dos 2. Você está na maioria, não significa que você está certo. Você ter pessoas que concordam com você no negativismo, não significa que você está certo. Não estou dizendo para você ser otimista ou ser pessimista. Eu estou dizendo para você viver na fé. A fé é melhor que o otimismo. A fé, ela vai te levar para o melhor do que o otimismo te levaria.
Você compreende agora, quando se fala nesse púlpito, não entenda, receba. Para aquele povo, o que eles podiam entender era a posição, era a opinião dos 10. Não entenda, receba. Não é o fato de ser compreensível que te leva à conquista, é o fato de receber que te leva a reinar. O Sidon já comentou esse texto hoje, Romanos 5,17. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Aqueles que o quê? Aqueles que recebem. Aqueles que entendem? Não. Aqueles que compreendem? Não. Aqueles que conquistam? Não. Aqueles que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão no futuro? Não. Reinarão hoje em vida. Lembre-se, querido, eu estou aqui para anunciar e declarar a você, debaixo de um manto profético, o tempo, e é o tempo de reinar já, é tempo de reinar hoje. Aleluia, aleluia. Eu amo muito a Bíblia toda, mas existem algumas palavras que mexem com a gente. Quem me conhece mais de perto sabe que tem alguns versículos que volta e meia eu solto de novo, eu repito de novo. E um deles que mexe muito comigo é o texto onde Jesus nos ensina a orar. Quando Jesus nos ensinou a orar, parte da oração dizia: e venha o teu reino, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Jesus estava dizendo para mim e para você, quando você orar, sabe o que você ora, sabe o que você diz? Pai, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Uma das coisas que mexe comigo é a seguinte: eu fazer uma oração mequetrefe, meia boca, sem fé, e ela não ser respondida, pode se explicar, pode se justificar, mas a oração de Jesus não tem a menor chance de não ser respondida. E se Jesus disse que venha o teu reino e pediu isso em oração, sabe de uma coisa? O reino virá. O reino virá. Não existe dúvidas. Mas muitas vezes quando eu me envolvo nesse texto, e muitas vezes orando nesse sentido, eu oro: Deus, que venha o teu reino, manifesta a tua vontade. Deus, materializa a tua vontade, a expressão da tua vontade que já está no céu, materializa sobre a terra. Mas esses dias eu estava pensando e também, não me debatendo, mas pensando nesse texto. Essa minha oração, ela me faz pensar que Deus fará algo e o reino dele virá. E sabe o que Deus me fez entender? Como virá o reino? Como virá o reino? Pergunte para a pessoa do seu lado: como virá o reino? Como virá este reino? Como virá o reino de Deus? Responda para ela: através de você. O reino virá através de você. Sabe por quê? Porque o rei dos reis, quem são os reis? Nós somos os reis. Ele já depositou todo o poder e toda a autoridade nos seus filhos. E já existe poder e autoridade dada a nós, para nós fazermos aquilo que ele não vai mais fazer. Nós vamos fazer. Nós é que vamos fazer. Como assim, então? Então nós temos que suar a camisa, nós temos que ir lá e batalhar, e lutar, e trazer o reino. Sabe como se reina nesse tempo? Pela fé. Qual é a obra da fé? A palavra. A palavra. Esse final de semana tem sido bastante intenso, muito gostoso. Nós começamos na sexta-feira à noite, fazendo um impacto de evangelização. Na verdade é uma sequência de um projeto que nós temos feito com os jovens. Nós estamos nesse último trimestre conversando com eles a respeito de intimidade. Intimidade com Deus. E cada semana nós fatiamos um pedaço dessa matéria, desse conteúdo que nós queremos ministrar e inculcar no coração dos jovens, intimidade. Nós começamos lá falando sobre identidade, já comentei isso com vocês. O quão é importante você ter uma identidade sarada para conseguir ter intimidade curada com Deus.
Se você não tem uma intimidade sarada, você não consegue se relacionar bem, nem com indivíduos e nem com Deus. Esse foi um dos tópicos que nós conversamos com eles. Outro tema que nós falamos foi sobre oração, ação de graça, louvor, adoração, súplica, intercessão, ensinando cada um desses aspectos, como usar a oração para aperfeiçoar a intimidade. Outro aspecto que nós conversamos com eles, aprendendo a ter intimidade em tempos de alegria, em tempos de tristeza. Nós descobrimos nesse estudo que é mais fácil você ter intimidade com Deus no tempo de tristeza que no tempo da alegria. Sabia disso? Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber isso no povo de Israel, que eles, em momentos de dificuldade e luta, eles buscavam a Deus, clamavam a Deus, pediam e queriam ter intimidade com Deus. Deus, na sua misericórdia, ouvia. E aí, quando eles estavam em tempos de bonança, eles faziam o quê? Se esqueciam de Deus. E isso fez com que eles vivessem o que eu chamo de montanha-russa. A montanha-russa espiritual deles, altos e baixos, altos e baixos. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que tudo aquilo que está escrito para o nosso ensino. Muitos de nós não vivem vidas de montanha-russa, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Sabe por quê? Precisamos aprender a ter intimidade na alegria. Quando aprendemos a ter intimidade na alegria, na celebração, na festa, quando tudo está bem, continuamos ligados, plugados, íntimos de Jesus, nós viveremos nos altos. Nós viveremos nos altos, não iremos mais para o vale para ter Deus misericórdia. Como nós temos aprendido, este não é o nosso lugar, este não é o nosso papel, nós somos reis, nós somos sacerdotes. E temos conversado com eles sobre isso. E mais recentemente, semana passada, estávamos falando a respeito do jejum. O que é um desafio, porque quando você começa a ler a Bíblia e ler sobre jejum, principalmente vai olhando ali no Velho Testamento, o jejum muitas vezes tinha o uso, se praticava o jejum na barganha. Eu vou jejuar para alcançar uma cura, eu vou jejuar para alcançar uma bênção, eu vou jejuar para ter proteção. E nós estamos no tempo da graça, não estamos mais no tempo da meritocracia, de fazer algo para receber algo, porque Ele já nos deu tudo. E aí nós precisamos ensinar. Para que serve o jejum então? E aí estávamos ensinando os jovens, sabe para que serve o jejum? Para adorar. Adorar, como assim? No jejum, eu abro mão de algo que eu tenho direito, que é lícito. Mas eu abro mão para dizer, Jesus, eu quero demonstrar ao Senhor que eu te amo. E Jesus, para fazer isso, sabe o que eu vou fazer hoje? Tem lá em casa, minha esposa está preparando, no caso dos jovens, né? Minha mãe está preparando uma picanha na manteiga e uma batata frita crocante, McCain, um arrozinho, um feijãozinho. E Jesus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão daquilo ali que eu tenho direito, que minha carne gosta, que me dá prazer, e eu vou ter mais prazer na tua presença, Senhor. Eu vou te adorar. Eu não vou para ganhar nada, Senhor, eu só quero demonstrar que eu te amo, que eu te adoro. Dentro desse pensamento, eu fiz uma proposta para os jovens. Falei, gente, vamos fazer o seguinte: sexta-feira, dia 23 de maio, vamos jejuar com o ministério? A gente faz uma refeição ali no final do dia, sexta-feira, e vamos jejuar ali até o sábado. Com essa intenção, não queremos barganhar, não queremos nada de volta de Deus, só queremos demonstrar o nosso amor por Ele. Mas vamos fazer mais uma coisa? Nós vamos abrir mão da nossa comida, abrir mão da nossa refeição, e nós vamos fazer mais uma coisa, nós vamos alimentar outros. Juntamos aqui mais de 100 pessoas, na sexta-feira à noite, 11 horas, fomos para o centro da cidade, em parceria com o Be The Church, que é um movimento que um jovem da igreja está desenvolvendo. Seja igreja dentro da igreja, mas seja igreja fora da igreja. E nós então juntamos 250 marmitas e fomos para o centro da cidade, para levar essas marmitas para moradores de rua. Gente, ao mesmo tempo é algo horrível e ao mesmo tempo é algo lindo, porque você vê o agito espiritual, você vê a agitação que existe no mundo espiritual, e isso se manifesta na vida das pessoas. Nós fomos num beco, numa arruela ali, e daqui a pouco tinha um hotelzinho, prostitutas na frente, tinha algumas pessoas embaixo de marquises, com os cobertores ali, e tinha um rapaz andando de um lado para o outro, e chegava perto, queria ver o que estava acontecendo. Era o chefão da área.
Por que esses caras vêm aqui alimentar o meu povo? E um agito, um negócio. E você começava a conversar, e você começava a falar com a pessoa, com o indivíduo. Dali a pouquinho você já não estava mais conversando com o indivíduo, o espírito maligno se manifestava. E para o jovem é muito interessante isso. Teve um caso, uma moça, ela começou a comentar que ela no seu passado tinha sido, acho que modelo, alguma coisa assim e tal, mas tinha acabado ali na rua. Daqui a pouco se manifestou o demônio. E o demônio começou a falar: eu estou acabando com a vida dela. Eu tirei ela do salto alto. Eu tirei ela do tempo de patricinha. E ela estava grávida ali no chão, na rua. Falou: e eu já planejei a destruição dela. Eu vou acabar com a vida dela. E você vendo aquilo, você percebe o quanto o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Em outro momento nós estávamos terminando a reunião, voltamos ali para a Rui Barbosa e ter um tempo de oração, de louvor. E o Alessandro da ITNI tinha trazido uma palavra e entrou no meio da roda um homem, embriagado. E começou: eu sei essa palavra que você trouxe aqui e tal, mas eu quero também falar uma coisa. Meu nome é tal, 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 tal. Eu já matei 3, já comi 3 cabelos, como dizem lá em Alagoas. E o microfone estava comigo. E eu deixei ele falar um pouco, com objetivo, com propósito, os jovens olhando aquilo. E quando ele, uma hora ele deu um tempo assim, eu falei: gente, vocês percebem como a criação está gemendo, está urrando pela manifestação dos filhos de Deus? Nós precisamos reinar. Nós somos reis. Nós somos sacerdotes. E eu quero declarar na sua vida que você reinará na sua vida, mas o reino de Deus também virá através da sua vida. Ele vem através de você para saciar o sedento, para alimentar o faminto, para tirar o aprisionado da prisão. Aquele que está opresso, ele vai receber a palavra de vida. Nós levamos lá, aquela marmita vai mudar a vida daquelas pessoas? Não vai. Vários deles, inclusive, nem aceitavam porque estavam drogados e não tinham fome naquele momento. Outros não aceitavam porque estavam desesperados para conseguir droga. Ele falou: não, vou parar agora, eu tenho que me drogar já. Falavam na nossa cara. Aquela marmita não vai mudar aquela história. É um alento, é um carinho momentâneo. Na verdade é só uma estratégia para nós podermos liberar as palavras de vida para aquelas pessoas. Como se reina? Pela obra da fé, que é a palavra. Nós não estamos falando então de lógica humana, nós estamos falando de fé. E talvez você pense: não, mas isso não faz sentido, eu tenho que entender, precisa fazer sentido, senão eu não consigo praticar, eu não consigo avançar, eu tenho que entender. Quando vocês falam esse negócio, não entenda, receba, isso me ofende, isso me agride. Veja comigo esse texto, 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Aonde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Não entenda, receba. É loucura. Não faz sentido. Do ponto de vista humano, você não entenderá. Mas do ponto de vista celestial, a palavra de Deus está dizendo: é loucura para os homens. Portanto, não tente entender, receba, receba, receba. Lembre-se, eu estou aqui hoje para te anunciar o propósito, o tempo e o modo. E vem o tempo e já chegou, onde a obra de Cristo se materializará. E você viverá em abundância na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, nos seus relacionamentos. Você reina, não é você reinará, você reina em vida sobre a terra. Aleluia! E para adentrar esta terra é necessário receber, crer que Jesus já fez tudo.
Você não deve crer na minha palavra. Você não deve crer simplesmente porque eu estou falando, porque o Pio tem dito. Você deve crer por causa de Jesus, pelo que Ele já fez. E Ele já fez tudo para que você viva uma vida de piedade. Ele já te deu tudo. Aleluia. E para fechar, eu quero falar aqui das consequências da sua decisão. Existem duas posturas em relação à palavra liberada, ao tempo dispensado à sua vida: crer ou não crer. Eis a questão. Quais são as consequências de crer ou não crer? Vamos voltar à história, Números 14, 11. Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Versículo 23. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Queridos, é duro, mas eu preciso te alertar. A consequência de você duvidar, a consequência de você não receber, a consequência de você questionar, a consequência do seu coração não se abrir, a consequência de você querer entender para receber, isso levará você a viver como estes homens, toda a sua vida no deserto. Aqueles homens, por não acreditarem no que Deus estava liberando através do seu servo Moisés, eles não creram, e eles passaram toda a sua vida vivendo no deserto, e morreram no deserto, e não viram a manifestação, não viram materializada a palavra e a promessa de Deus para a vida deles. Pelo amor de Deus, receba, receba. Mas vamos continuar. Versículo 24. Mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Eu quero te dizer algo maravilhoso, querido. Você recebendo, em você crer, você entrará nessa terra, você experimentará essa vida, mas além disso, em você muda a história da sua família, em você, e por sua causa, por causa da sua atitude, os seus filhos herdarão, os filhos dos seus filhos herdarão, e a história da sua família muda na sua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia! Aleluia! Receba, receba, receba. Esteja atento ao tempo que você está vivendo. Esteja atento à dispensação que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Abra o seu peito, abra o seu coração. Diga: Deus, obrigado. Obrigado porque assim como Moisés levou aquele povo, conduziu aquele povo a uma terra que mana leite e mel de fato, eles sofreram por anos por causa da incredulidade, mas chegou o dia onde eles experimentaram viver naquela terra, com aqueles frutos, com aqueles cachos, com aqueles figos, com aquelas romãs. Da mesma forma, Davi viveu a abundância da presença de Deus na sua vida. Da mesma forma, nós estamos vivendo hoje as portas do tempo de reinar sobre a terra. Chegou o tempo de não apenas mais ouvir falar sobre, chegou o tempo de sermos pessoas que estão dentro dessa história que está acontecendo. Aleluia, aleluia.